Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí nas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Agora nós vamos chegar no que é o assunto principal dessa aula. Progressão aritmética, que eu vou chamar de PA. Pessoal, então, o que é uma PA? PA é uma sequência, então a gente já viu sequência, de números onde a diferença entre o termo posterior, então o termo posterior e o termo anterior, a partir do segundo, é sempre a mesma. Aqui, pessoal, é um parênteses aqui no lugar desse nome. Então, o que é uma PA? É uma sequência, como a gente já viu, claro, sequência numérica. E qual é a principal característica? A diferença entre o termo posterior e o termo anterior, a partir do segundo, é sempre a mesma. Então, o que é PA? Eu vou ter aqui, a diferença entre o segundo termo e o primeiro é igual à diferença do terceiro termo para o primeiro termo. Fazendo aqui, para a gente visualizar, a ideia é isso. Ó. O A2 menos o A1 é igual a o A3 menos o A2 igual o A4 menos o A3. Isso tudo é igual a R, que é a razão. Ok? Então, pessoal, a ideia aqui de PA é o seguinte. A diferença entre o termo posterior e o termo anterior é sempre a mesma a partir do segundo. Então, e essa diferença, que é a mesma, a gente chama isso de razão. Então, isso é a ideia de PA. Alguns exemplos aqui de PA, podemos escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, cuja razão, o R é o quê? Igual a 1. Vamos pegar outros exemplos. 2, 4, 6, 8, cuja razão é igual a 2. E assim, pode ter razão 3, razão 4. Aqui, pessoal, a razão pode ser número negativo, pode ser número positivo, não tem restrição. Pode ser uma fração, ok? Então, não vai ter restrição aí para razão, ok? Então, vamos lá. Então, esses são os exemplos de algumas PAs, tá? Bom, classificação de uma PA. Então, nós vamos classificar de acordo com o valor da razão, pessoal. Então, vamos lá. Se a razão for igual a 0, ela é uma PA constante. Exemplo de uma PA constante. Então, vamos lá. 2, 2, 2. Ó. Eu tenho uma PA constante. A razão é 0. Se eu pegar 2 menos 2, isso é igual a 0. Então, essa é constante. PA crescente. Quando o R a razão for maior que 0. Então, vamos pensar aqui numa sequência. Numa PA 3, 6, 9, 12. Ó. Se eu fizer a razão, ó, R é igual a quê? 6 menos 3. Isso é igual a 3. Ó. Logo, o R é maior que 0. Então, é uma PA crescente. PA decrescente. Quando o R for menor que 0. Exemplo. Vamos pensar aqui 10, 8, 6, 4 e assim por diante. Se eu fizer aqui a razão, ó, R é o quê? O segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Tanto faz. Vamos pegar aqui o segundo menos o primeiro. 8 menos 10. Isso é igual a menos 2. Logo, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma razão menor que 0. E ela é decrescente. Ó. Repare que ela vai decrescendo. Pessoal, os números aqui, ó, a questão é intuitiva. Ó. Se eu pensar constante, não tem diferença. R igual a 0. Crescente, ela vai crescendo. Então, a razão tem que ser maior que 0, porque ela vai aumentando. E decrescente, a razão tem que ser menor que 0, que ela vai diminuindo. Ok, pessoal? Propriedades. A primeira. Em uma PA infinita, as somas de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente entender isso. Bom, vou pegar aqui uma PA qualquer. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Pronto. Qual é a ideia aqui? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos somar os extremos aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui, puxar um pouquinho aqui para cima. Então, vamos lá. Vamos somar os dois extremos aqui. Vou pegar aqui. Vamos somar esses dois. Bom, eu fazendo essa soma desses dois, 2 mais 16, isso é igual a 18. Bom, então agora vamos pegar dois termos que são equidistantes dos extremos. Então, os extremos é o início e o fim, o primeiro e o último termo. Vamos pegar agora termos que são equidistantes. Pessoal, aqui, equidistante, o que quer dizer equidistante? Quer dizer mesma distância. Pessoal, esse prefixo equi tem a ver com igual. No caso aqui, distante, distância. Então, mesma distância. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui o primeiro, vou pegar aqui o segundo termo aqui. Então, eu vou contar 1, 2, ele está a distância de 2. Então, vamos fazer essa soma. Então, eu peguei o segundo termo depois do primeiro. Ok? Então, aqui também eu vou pegar o segundo antes do último. Opa, aqui. Ok? E vamos somar. 6 mais 12. Isso dá 18. Se eu pegar outro termo, aqui, ó, logo depois do termo equidistante. Então, a gente vai pegar aqui, no caso, 4. Opa. Pegar aqui o 4. E pegar, por exemplo, o 14. E fazer essa soma aqui, ó. 4 mais... Opa. Deixa eu voltar aqui. 4 mais 14, isso é igual a 18. Então, repare, pessoal, que essa é a ideia. Ó. A soma de dois termos equidistantes, ou seja, da mesma distância dos extremos, é igual à soma dos extremos. Ó. Então, se eu pegar os extremos e somar, vai dar 18. Pegar qualquer dois termos que estejam da mesma distância dos extremos, a soma sempre vai dar 18. Então, eu peguei aqui o termo logo depois do primeiro termo, então eu tenho que pegar o termo logo imediatamente anterior ao extremo, tá? Ou seja, uma distância do extremo. Se eu pegar esse 8 aqui, ó, que está 3 distância do extremo, e pegar o 10, que está 3 distância do extremo, também 8 mais 10, 18. E essa é a ideia, então. Então, essa soma, isso ajuda em determinados exercícios, para resolver alguns exercícios, ok, pessoal? Bom, segunda propriedade. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, então aqui, ó, importante. 3 termos consecutivos, então são sequenciais. O termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois. Então, vai ser igual à média aritmética. Pessoal, qualquer 3 termos que você pegar, tá? Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º, o 11º, o 12º, ok? Você pegar 3 termos consecutivos, o do meio vai ser média dos outros dois. Pessoal, o que é média? Primeiro vamos relembrar aqui o que é média. Média aritmética. Bom, é a soma dos números dividido pela quantidade de números. No caso aqui, é a soma aritmética entre os dois. Então, vamos pensar aqui em uma sequência, por exemplo, 3, 6, 9. Então, eu tenho essa PA. A média aritmética, ele está dizendo que o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois termos. Vamos pegar os outros dois termos, o 3 e o 9, e somar. Tá? E divido por quanto? Por 2, porque são dois números. 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2, 6. Ó, igual ao termo do meio. Vamos fazer outros exemplos. Vamos pegar aqui, sei lá, a sequência 4, 6, 2, 4, 6. Então, o termo do meio, se eu pegar aqui e somar os dois termos, que não são os do meio, 2 mais 4, dividido por 2, porque são dois números, 2 mais 6, na verdade, que eu vou somar. 2 mais 6, 8, 8 dividido por 2, 4, o termo do meio, ok? Vamos pensar em outra PA aqui, para exemplo. Vamos pensar em 10, 12, 14.
Então, fazendo a média aritmética, vai ser o quê? 10 mais 14, dividido por quanto? Tem dois números, então dividido por 2. 10 mais 14, 24. 24 dividido por 2, isso é igual a 12, ó, o termo do meio. Então, essa propriedade quer dizer isso aqui, ó. Toda vez que eu pegar 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio vai ser igual à média aritmética dos outros dois. Ou seja, soma os outros dois e divide por 2. Ok, pessoal? Fórmula do termo geral. Pessoal, eu não vou fazer vamos dizer assim, a demonstração dessa fórmula, como chegar nessa fórmula, tá? Vou aqui para adiantar um pouco, já vamos partir da fórmula e memorizar a fórmula, ok? Caso vocês queiram que eu demonstre como chegar nessa fórmula, aí vocês deixam aí nos comentários que a gente faz um vídeo à parte só para fazer essa demonstração, ok? A ideia aqui, então, é você trabalhar com a fórmula. Claro, a gente precisa memorizar, ter essa fórmula, porque quando você for fazer um vestibular, um concurso, você vai precisar ter ela na mente. Então, qual que é a fórmula geral? Está aqui, ó. Bom, vendo o que significa cada coisa dessa fórmula geral. Bom, o AN é o termos que queremos calcular. Então, o AN é o termos que queremos calcular. Pessoal, aqui é o seguinte. O termo que queremos calcular. Ou seja, esse AN não quer dizer que é o último termo, tá? Ele é um termo qualquer e que eu quero calcular. Pode ser o 10º termo, o 20º, o 100º, ok? Então, não é o último termo. A1. O que é o A1? O A1 é o primeiro termo. É aquele que começa a PA. O que é o N? É a posição do termo. Então, primeiro, segundo, terceiro. E R é a razão, que é aquela diferença entre o posterior e o anterior a partir do segundo. Ok, pessoal? Então, essa é a fórmula e a gente vai precisar memorizar essa fórmula aqui, tá? Vamos trabalhar com essa fórmula. Através do exemplo. Quantos múltiplos de 6 com 3 algarismos existem? Pessoal, é muito comum em vestibular e concurso que quando está pedindo PA, acontecer de ter esse tipo de pergunta. Quantos múltiplos existe de tal algarismo, de 3 algarismos, de 4 algarismos? Tá, pessoal? Então, e essa ideia de múltiplo, pessoal, tem a ver com PA, tá? Tem a ver com PA. Na verdade, pessoal, PA tem tudo a ver com tabuada. Tudo bem que lá, quando a gente aprende tabuada, a gente não aprende esse conceito de PA. Depois, no primeiro ano, só no ensino médio, que a gente vai ver esse conceito de PA. Mas, na verdade, a tabuada é uma PA. A tabuada de 3, 3, 6, 9, é uma PA de razão 3. Tabuada de 2, 2, 4, 6, é uma PA de razão 2. Tabuada de 5, 5, 10, 15, 20, é uma PA de razão 5. Então, pessoal, a tabuada, toda vez que eu falo em tabuada, e, consequentemente, eu estou falando em múltiplos, eu estou falando em PA, tá? Então, sempre que eu estiver falando de tabuada, de múltiplo, eu estou falando em PA. Claro que tem infinitos tipos de PA. Aliás, infinitos tipos de tabuada. Porque, na verdade, a gente, lá no Ensino Fundamental 1, a gente aprende a tabuada do 2 ao 9, para facilitar as nossas contas. Mas, na verdade, as tabuadas, e elas não vão até o 10. As tabuadas são infinitas. Se você pensar, por exemplo, na tabuada do 2, 2 vezes 10, 20. A gente parava ali quando memorizava. Mas tem o 2 vezes 11, o 2 vezes 12, e assim por diante. Assim como eu tinha até a tabuada do 9. Mas eu tenho a tabuada do 10, né? Mas eu tenho a tabuada do 11. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. E isso tudo tem a ver com PA. Ok, pessoal? Então, só para vocês verem que o conceito de PA ele está estritamente ligado ao conceito de a tabuada que a gente memorizou e também, por consequência, ligado à ideia de múltiplo. Então, quando eu estou falando de múltiplo de um número, automaticamente eu estou falando em PA. Porque o que é um múltiplo? É somar o mesmo número. No caso, múltiplos do 6. É o 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Então, eu vou sempre somando mais 6. Essa é uma ideia de PA. Quando eu somo um número, cada termo, eu pego o anterior e somo um determinado número que é chamado de razão, eu estou trabalhando com o conceito de PA. Ok, pessoal? Então, quantos múltiplos de 6 com 3 algarismos existem? A ideia aqui, pessoal, é o seguinte. É primeiro descobrir qual é o primeiro múltiplo de 6 com 3 algarismos. A gente sabe que o primeiro número com 3 algarismos é o 100. Mas o 100 não é divisível por 3. Ó. Vamos fazer aqui, ó, 100. Se eu pegar aqui o 100, ó, 100. O 100 não é
divisível por divisível por 6. Por quê? Para ser divisível por 6, pessoal, o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É divisível por 2, mas não é por 3. Como que eu sei que o número é divisível por 3? Somos algarismo e o resultado tem que estar na tabuada 3. 1 mais 0 dá 1. E 1 não está na tabuada 3. Então, por isso que ele não é divisível por 6. Ou seja, voltando, recapitulando. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisível por 2, o número tem que ser par. Divisível por 3, tem que somar os algarismos e o resultado está na tabuada do 3, ok? Bom, como eu já sei que para ser divisível por 6 o número tem que ser par, uma das condições ele tem que ser par, porque ele tem que ser divisível por 2, tá? Então vamos pensar no 102. O 102 é divisível por 3? Vamos ver. Se eu somar 1 mais 0 mais 2, isso é igual a 3. 3 está na tabuada do 3. Logo, é divisível por 3. Divisível por 6. Ok, pessoal? Então, o 102 é o primeiro algarismo divisível por 6. Se você quiser testar, é só testar, fazer a divisão, mas você vai ver que vai dar um valor exato. Ok? Então, a gente já sabe que a gente já tem o nosso A1 aqui, tá? O nosso A1 é igual a 102. Ok, pessoal? Agora, nós temos que descobrir o nosso AN, o último termo de 3 algarismos. Bom, 999 é o último, mas ele não é divisível por 3. Se eu pensar aqui no 999, ele não é divisível por 6 porque ele é ímpar, então já descarto. 998. Bom, se eu somar aqui 9 mais 9 mais 8, 9 mais 9, 18 mais 8, 26. Não é divisível por 6, tá? Então, vamos pensar no 996. Então, eu estou pegando os últimos números de 3 algarismos. O 999 não é porque é ímpar. 998 é par, mas não é divisível por 3. Então, não pode ser. Agora, o 997 é ímpar, descarto. 996. Bom, vamos somar os algarismos dele. 9 mais 9 mais 6. 9 mais 9, 18. Mais 6, 24. 24 é divisível, está na tabuada do 3. Então, é divisível por 6. Ok? Bom, isso já basta. Então, eu já sei que o meu AN é 996. Bom, agora nós vamos usar a fórmula geral. E a razão eu já sei. Qual que é a razão? A razão é 6, porque ele está falando em múltiplo de 6. Ok? Então, vamos lá. Quantos múltiplos de 6 com 3 algarismos existem? A gente já sabe que o primeiro algarismo é o 102. O último algarismo, o último número, aliás, o primeiro é o 102, o A1. O AN é o 996. A razão é 6, porque é múltiplo de 6. Ele quer saber, pessoal, o N, o meu N. Quantos números que são? Meu N. Bom, vamos jogar na fórmula geral, pessoal. Qual que é a fórmula geral? Fórmula geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? Então, essa é a fórmula do termo geral. AN, ou seja, o termo que eu quero calcular, mais o primeiro termo, igual ao primeiro termo, mais o número de termos subtraído 1, isso vezes a razão, ok? Bom, o AN a gente tem, então vamos fazer a substituição aqui. O AN a gente tem, então vamos fazer aqui. O AN, 996. Meu A1, 102. O N é o que eu quero calcular, menos 1 vezes a razão, que é 6. Ok? Então, vamos agora fazer esse cálculo aqui. Bom, esse 102, pessoal, vai vir para o primeiro membro, ele está somando, vai vir subtraindo. Então, vai ficar 996 menos 102, isso igual. Esse 6 aqui vai fazer o chuveirinho com o que está dentro do parente. 6 vezes N, 6N. Menos 1 vezes 6, menos 6. Ok? 996 menos 102, 6 menos 2, 4. 99 menos 10, 89. Igual a 6N menos 6. Bom, esse menos 6N vai passar para o segundo membro somando. Então, vai ficar 894 mais 6, isso igual a 6N. 894 mais 6, 890. Aliás, 900. 900. Isso vai ser igual a 900. Igual a 6N. Bom,
6n é igual a 900. Trocando tudo de lado, quando eu troco tudo de lado, ao mesmo tempo eu preciso inverter a operação, tá, pessoal? N é igual a quê? O 6 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, 900 dividido por 6, bom, 9 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6, 6 para 9 falta 3, abaixo 0, 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 6, 30 para 30 nada, abaixo 0, não tem mais como dividir, acrescento o 0 aqui, 150. Então, pessoal, existem, então escrevendo aqui, ó, existem 150 múltiplos de 6 com 3 algarismos. Ok, pessoal? Então, existem 150 múltiplos de 6 com 3 algarismos. Ok? Então, a ideia de PA, pessoal, dá para calcular a quantidade de múltiplos. Ok, pessoal? Então, dá para calcular essa ideia aí de múltiplo. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.